Olá pessoal, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao Buildcast. Aqui a gente tem papos construtivos sobre negócios digitais e hoje eu estou muito feliz porque a gente vai falar sobre IA aplicada de forma prática em e-commerces. E para falar sobre isso, estou trazendo uma autoridade interestadual que fez muito esforço para estar aqui nessa gravação e valoriza bastante isso, que é o Pedro Duarte. O Pedro tem uma experiência enorme em diversos segmentos, a gente vai falar sobre isso na sequência, mas antes de tudo, Pedrão, obrigado por estar aqui. Obrigado, Paulo. Muito feliz em estar aqui, que nem você falou, foi desafiador. Quem tem problema nas costas sabe aí que às vezes você tem que superar alguns obstáculos aí para chegar, mas aí consegui tomar um bom remedinho, botei a mochila nas costas, peguei o avião e estamos aqui para falar. Com certeza vai valer muito a pena. Obrigado de novo pelo esforço. Então todo mundo valoriza ainda mais agora essa fala. Porque... E aí, Pedro, só para dar uma situada, você passou por muitos cargos como executivo e tem uma jornada já bem consolidada em empreendedorismo. Então você passou por segmentos de comparadores de preço, por segmentos de crediário, quando ninguém sabia o que era Buy Now, Pay Later, você já estava fazendo isso. Retail Media, que é uma grande onda, você foi um dos grandes vanguardistas disso no Brasil, fundando empresas dentro desse segmento e consolidando. E nos últimos anos, né, principalmente do ano passado para cá, você está atacando uma dor muito específica e forte e presente do e-commerce brasileiro, principalmente do e-commerce enterprise, que é cadastro e catálogo de produtos, né? Então a gente vai falar bastante sobre a sua empresa, sobre a ShopNext aqui, mas essa visão de integrar a tecnologia, mesmo antes de inteligência artificial, mas agora cada vez mais com esse instrumental, com essa ferramenta no dia a dia. Como é que você, que já gerou impacto em diversos segmentos diferentes, como é que você enxerga de forma pragmática o impacto da IA no varejo brasileiro? Cara, essa pergunta é muito boa, porque eu sempre tive um mote e o meu mantra sempre foi que a execução ela pode substituir uma boa ideia, né? Mas uma boa ideia não substitui uma boa execução. Então, antes mesmo do advento da IA, independentemente do propósito, né, eu sempre trabalhei com empresas de tecnologia, mas voltada para o varejo, né? Então, resolver a vida do varejo com tecnologia sempre foi aí o que eu gostei de fazer, seja na minha carreira executiva, onde a gente se conheceu, né? Eu trabalhava nos comparadores de preço. E depois, quando eu fundei a Percycle, que foi a primeira empresa de retail media do Brasil, foi como você falou, fui para o mercado de Buy Now, Pay Later. E escolher ir para a IA, obviamente, claro que 2 anos atrás era um mercado que ainda estava se descobrindo o que a gente ia encontrar de aplicação de IA. Mas esse mantra, ele vale muito porque a IA ela é uma grande potencializadora de execução. Então, independentemente daquilo que você quer usar a IA e construir soluções dentro do mercado corporativo, o que eu acho que é o grande diferencial da IA e que as empresas têm que aproveitar esse momento, porque a tecnologia deixa de ser uma barreira de entrada e ela vira quase que obrigatória na nossa rotina. Você tem que potencializar a sua execução e a IA ela é a melhor ferramenta possível para você conseguir atuar com escala, atuar com governança, atuar com qualidade. Então, ir para a IA, eu acho que foi meio que um caminho. Eu acho que todo mundo que empreende com tecnologia, as coisas não estão mais desassociadas, né? Então, inteligência artificial, que antigamente era uma coisa que estava dentro dos laboratórios de tecnologia e dentro dos algoritmos de sistema, virou uma coisa que a gente, enquanto ser humano, usa no nosso cotidiano. Então, o que acho que existe em comum no mundo pré-IA e no mundo pós-IA é que as boas ideias continuam existindo e elas vão continuar se sobressaindo. Mas quem conseguir usar a IA com mais capacidade de execução, direcionando a IA para aquilo que você vai fazer, eu acho que vai ser o melhor caminho. E a gente escolheu uma dor muito latente do varejo, que é o catálogo, que é uma coisa que desde que o mercado evoluiu, o e-commerce cresceu, a tecnologia cada vez mais foi se fazendo presente dentro das operações de varejo, mas o catálogo ainda era aquele carinha que parecia que estava lá em 1980. Então foi uma das aplicações que quando a gente entendeu que a inteligência artificial ela pode fazer muito mais do que conversar, foi por onde a gente optou atacar e tem dado certo. E isso é muito legal, Pedro, porque você teve tanto a experiência de
criar praticamente, ou estar na vanguarda de criar um novo mercado, né? Tipo uma nova unidade de negócio, como você falou da Percycle com Retail Media, que hoje está no discurso de todas as grandes empresas enterprise, mas quando você fala de, eu adorei a frase, né? Tipo, a execução pode bater uma boa ideia, mas a boa ideia não bate uma execução, e se você junta os dois, ainda melhor. Exatamente. Mas quando está atacando o catálogo, você está atacando um mercado existente com essa execução otimizada a partir desse instrumental no dia a dia. Qual é a principal diferença que você enxerga, principalmente para quem ainda olha IA como, caramba, para usar IA eu preciso estar no núcleo de inovação, preciso criar uma unidade de negócio completamente distinta, e o caminho que você está seguindo não, eu estou utilizando isso num mercado existente, numa dor existente. E você passou dos dois lados. Explica pra gente um pouco de diferença entre usar a tecnologia para um mercado novo e usar a tecnologia, no caso IA, para um mercado existente, uma dor latente. Isso é legal porque quando eu comecei a empreender lá atrás com a Percycle, esse termo Retail Media não existia, né? Então é até legal a gente ver que o mercado amadurece e você acaba adotando nomenclaturas. E depois, quando eu fui empreender com a Parcelex, o Buy Now Pay Later também era uma coisa que o brasileiro sempre comprou parcelado, e lá fora o mercado cresceu muito de compra parcelada e a gente adotou o Buy Now Pay Later. Então, isso é um reflexo, dentre as inúmeras coisas que a gente faz quando está startando um negócio, você, de fato, começar um negócio do zero e startar o mercado, começar o mercado, ele tem desafios que... tem coisas que são muito similares e outras que são completamente diferentes. Você tem que, obviamente, quebrar barreiras. Então, no momento que a gente está hoje empreendendo com IA, a gente tem barreiras, acho que muito de entendimento de aplicações de uso da IA. E quando eu comecei o mercado, por exemplo, lá com a Percycle em 2016, ali a gente tinha uma questão de conseguir propor um valor para aquilo que a gente estava começando a construir. Isso é importante. 2016, 10 anos atrás, falando sobre Retail Media, quando sequer o termo Retail Media estava claro, você estava já apresentando essas possibilidades. Só para situar quem estiver escutando a gente aqui. Exatamente. E aí você tem essa questão de que você precisa criar demanda, né? Então você chega com uma oferta de serviço que você sabe que tem valor, mas no mercado do zero, você cria demanda literalmente catequizando as pessoas, mostrando a importância daquilo que você está construindo. Enquanto o momento que a gente vive hoje, eu acho que já está claro para todo mundo a importância da IA. A diferença é que agora o mercado está trazendo para as pessoas a pressão delas começarem a se atualizar e usarem a IA como uma ferramenta de trabalho, uma ferramenta de produção. Quando você starta o mercado, é o contrário, você leva para o mercado essa demanda. Então, é só um sinal trocado, mas com desafios de você ainda precisar construir valor e provar, porque no fim das contas, acho que é um ser humano que vai estar usando aquele serviço que você está propondo, aquela ferramenta. Então, no fim das contas, você ainda tem que passar pelo convencimento do ser humano. Então, a grande diferença, eu acho que foi essa. O desafio lá atrás foi a gente, literalmente, cortar mato alto, mostrar para as pessoas que existe muito valor em uma coisa que elas nem sabiam o que eram, né? Hoje em dia, não é uma questão da pessoa não saber o que é IA, é como ela vai usar IA. Então, você... ter o desafio do convencimento, mas sobre prismas um pouco diferentes, sabe? E esses prismas diferentes, quero aproveitar esse ângulo para a gente falar sobre portes diferentes também. Então, você hoje está trabalhando numa solução que ela tem diversos módulos, diversas frentes, mas muitas vezes ainda, ao se escutar sobre se eu sou um pequeno e um médio, caramba, isso é só para cachorro grande, eu ainda não estou na maturidade suficiente, no CPF, na pessoa física eu posso até utilizar, mas isso, para o meu negócio, talvez eu não consiga ter o investimento necessário ou ter a clareza do retorno sobre isso. Você que já empreendeu diversas vezes, esteve dos dois lados do balcão. Quando a gente olha... O mercado enterprise tem dores específicas, mas o mercado de pequenas e médias empresas, os não enterprise, utilizar a tecnologia, a IA principalmente de forma prática no seu dia a dia, qual é a sua recomendação do por onde começar e o que pode ter melhor retorno? Eu acho que a questão da IA, acho que todo mundo hoje já usou IA para, por exemplo, escrever um e-mail, né? E eu acho que um paralelo que eu posso fazer em relação a uma palestra que eu dei um ano atrás, quando a gente ainda estava fundando e dando os primeiros passos como ShopNext, basicamente o trabalho é o mesmo, né? Você mandar a IA te ajudar a escrever um e-mail. Eu perguntei para varejistas ali quantas pessoas tinham usado IA, sem automação, sem nada sofisticado. Todo mundo ali já ou assinava o ChatGPT ou usava, né, algum modelinho de IA para o dia a dia. Eu perguntei para eles o seguinte, falei, turma, vocês que
cuidam da parte de cadastro de produto. Quantos de vocês montou um promptzinho legal para gerar a descrição de produtos? Aí todo mundo ficou olhando assim. Ou para checar se aquele dado que chegou do fornecedor está correto. Então, às vezes, é muito trivial e as pessoas acham que... Eu acho que o mercado já amadureceu, mas o pequeno empreendedor, ele pode ter dores que podem ser sanadas com IA sem você fazer uma coisa que pareça ciência de foguete. Então, o que tem que estar mais claro para o empreendedor e para o varejista são os processos e onde ele quer chegar. A IA ela não vai executar nada sem a sua diretriz e sem você saber onde você quer chegar, né? Eu fiz um post há pouco tempo atrás no LinkedIn, uma loja em São Francisco, nos Estados Unidos. Eles fizeram um experimento e conduziram toda a operação da loja usando 100% agentes de IA. E a única ser humano que trabalhava eram os vendedores da loja. Mas toda a parte de atualização de cadastro, RP, precificação, demanda, estoque, tudo isso ficava com a IA. A loja em 10 dias deu $13 mil de prejuízo. Porque se você hoje usa a IA achando que já existe um framework pronto para que a partir de amanhã, quero vender caneca. Amanhã eu tô top seller do Mercado Livre, tô vendendo caneca pra caramba, tudo jogado para IA. Não vai funcionar assim. Você tem que construir processos. Mas se você já tem isso pronto, se você já tem uma operação que está azeitada, que já roda, e mesmo que você não tenha IA, tem processos muito simples. Então, atendimento ao cliente. Você consegue, acho que por mais pareça óbvio, né? Assim, você hoje tem questões tão simples que a IA pode responder por você. Por que você precisa de um ser humano para fazer aquele trabalho? O exemplo que eu dei do cadastro de produto, né? Então, assim, se você sabe o que você vende, se você sabe a qualidade dos seus produtos, por que não você tentar e já criar um processinho para que você faça todo aquele processo que hoje é manual, que você jogue para a IA? Então, você começando literalmente pelo simples e adotando ferramentas de IA que vão melhorar minimamente a sua rotina para que você tenha mais tempo para pensar, é um caminho, acho que é fácil, não é ciência de foguete, não é um bicho papão, não é um bicho de 7 cabeças, que os empresários já deveriam começar a usar. Então, a aplicação do ChatGPT é muito legal para ser nosso guru, para ser nosso médico, às vezes, nosso melhor amigo, nosso escritor, mas você também pode usar IA efetivamente também para melhorar a qualidade daquilo que você está vendendo ou do serviço que você está prestando em coisas muito simples. E aí, claro, você se aprofundando, já existem muitas ferramentas de mercado que constroem uma camada a mais de automação para que você, às vezes, nem precise ir no ChatGPT, que é o que a gente faz, de certa forma, na ShopNext. Então, já existem empresas que podem te ajudar na automação para você atender seus clientes, para você se relacionar com seus fornecedores, para você cadastrar os seus produtos. Hoje, as vendas em marketplace, por exemplo, elas são grande parte da venda do pequeno empreendedor que vende online. E cada marketplace tem a sua diretriz de conteúdo, como você tem que exportar, né, o seu catálogo. E a IA está aí justamente para que você não tenha que ficar manualmente criando anúncios especificamente para cada tipo de canal. Então, essa é uma das razões, aí, uma das possibilidades que você tem de usar IA e, enfim, já começar a otimizar a operação da sua loja, né? Isso é muito forte porque eu gosto dessa vertente da IA como um acelerador, um catalisador, uma ferramenta de eficiência, né? Essa ferramenta substitutiva, esse exemplo que você deu foi ótimo, né? Tipo, eu vi também sobre isso de se a IA é tão autossuficiente assim, quando ela chega de forma prática no mundo real, sem uma clareza do para onde deve ir, do porquê deve ir, e muitas vezes essa clareza é a realidade, é o ser humano que ainda precisa imputar, ela não é autossuficiente. Se você escala um processo que é um processo falho, exato, você só está aumentando o seu problema, você capota, né? Então, se o lixo entra, o lixo sai, às vezes, multiplicado por 10, por 15, 20. Só que se você tem essa clareza, esse mapeamento, essa inteligência, essa estratégia, e para viabilizar a estratégia, o caminho tático pode ser melhor feito operacionalmente, uma eficiência que você precisava de vários recursos diferentes para viabilizar aquilo, hoje você não precisa mais de tanto desse cenário. Que foi isso que você está trazendo aqui, né? De exato, como é que a inteligência artificial resolve esse problema real, resolve esse problema prático, mas o problema ainda precisa ter uma solução mapeada ou uma iteração que, gente, volume, tá bem claro, volume, ser humano não vai bater tecnologia, não vai bater as ferramentas preditivas, mas não é exclusivamente um jogo sobre volume, é um jogo qualitativo e quantitativo. Como é que a gente consegue conciliar? E você conseguiu trazer, dentro da ShopNext, essa
validação, esse valor muito objetivo, né? Então, olha, eu consigo aqui endereçar uma dor que você tem centenas, milhares, dezenas de milhares de SKUs no seu catálogo, você trabalha com lançamento de coleções, de produtos com recorrência, todos esses produtos vão ser consumidos por humanos ou por robôs, mas precisam estar enriquecidos, e isso é um problema de negócio latente. Exato. Em que empresas maduras ou empresas que performam bem sabem do poder de ter um catálogo muito bem construído e orquestrado para todos os canais, como você estava falando de marketplaces. Só que para viabilizar isso, precisava ser mais eficiente, e você ataca essa eficiência. Sim. Quando a gente olha, né, sobre obstáculos, você identificou o obstáculo do catálogo e atacou com a Shopnext soluções para isso. Quando a gente está olhando outros varejistas brasileiros que tentam adotar a IA, mas não tem clareza do por onde começar, o que você enxerga como principal ofensor, como principal obstáculo? É falta de confiança de dados? É a perspectiva de que talvez o investimento seja muito alto? É achar que a equipe interna não tem a maturidade de operar as ferramentas? O que é que o varejo brasileiro tem de obstáculo para conseguir incorporar mais a IA no dia a dia de forma prática? Perfeito. Eu acho que primeiro é a clareza do qual o propósito que você quer usar a IA para melhorar o seu negócio, né? Então, acho que a minha dica principal dentro do empreendedor, seja ele um varejista, um empreendedor de tecnologia, qualquer empresa que queira usar a IA para melhorar a sua operação, você tem que ter muito claro quais são os processos que existem dentro da sua empresa, e dentro das camadas de cada uma das áreas. É um exercício muito simples de entender aquilo que você pode gerar escala, gerar automação, mas também com qualidade, que é o que você falou. Então, você tocou num ponto muito bom, que é você simplesmente gerar escala sem ter um mínimo de governança sobre aquilo que você está anunciando, vendendo, você só vai potencializar, né, problemas. Então, o catálogo é um caso, né? Não basta você simplesmente pegar essa caneca, pedir para inteligência artificial, sem qualquer tipo de contexto, enriquecer, criar um anúncio dessa caneca, porque se ela subir uma informação errada e dizer que a cor dessa caneca é rosa ao invés de preta, o que vai acontecer é que vão chegar várias canecas de cor errada na residência, você vai, por exemplo, piorar e vai ter que ter uma ineficiência ali, porque você vai ter que gerar muita troca, né? Então vai ter um custo maior de logística reversa, coisas desse sentido. Então, quem está começando, a primeira coisa, eu acho que a IA ela não substitui a intuição. Então, a intuição, como forma de você entender o que você já tem na sua operação e gerar insight para que a IA performe, é o melhor caminho para você mapear o seguinte: poxa, eu vou automatizar, por exemplo, a minha operação de atendimento, que eu acho que foi o caminho mais óbvio, né? Quando a IA generativa surgiu, a gente estava ali conversando com o robô. Pô, se ele conversa, se ele escreve texto, se ele entende o que eu falo, ele pode também atender o meu cliente. Só que se você simplesmente ligar, né, um agentezinho ou botar LLM para responder o seu usuário sem minimamente passar um contexto, sem que os seus processos estejam claros dentro das respostas da IA, e aí, de fato, você precisa ter uma ferramenta que te permita treinar aquele modelo para que as respostas sejam sempre tunadas e estejam de acordo com o seu padrão como marca, como comunicação, você pode estar, de fato, tendo um problema, porque a gente sabe que a IA, a gente já viu muitos casos de alucinação, de respostas erradas. Então, o caminho mais óbvio, naturalmente, é tudo que tem ponte de interface com o cliente. Eu acho que é um caminho fácil, mas sempre lembrando que, e é o que eu falo, não existe uma chave mágica, não existe amanhã eu vou agora botar IA para atender meu cliente, eu vou botar IA para cadastrar meu produto, para fazer gerenciamento de precificação. Sem contexto, sem os processos mapeados para que você utilize essas informações para treinar a inteligência artificial, literalmente não vai funcionar, ou vai funcionar te trazendo problemas. Então, eu acho que o grande obstáculo hoje é saber o que fazer, porque as possibilidades, de fato, elas são quase que infinitas hoje em dia. E eu acho que você tentar buscar conhecimento e aplicar isso dentro daquilo que você já entende. Ninguém vai saber mais da sua operação do que você mesmo, né? Então, mapeie bem os seus processos e tente usar a IA para melhorar. E eu vou sempre pegar muito nisso aqui, que eu acho que a execução ainda é o grande aliado dentro de uma operação que vai querer agora adotar inteligência artificial. Então, acho que o obstáculo maior é justamente que as pessoas consigam encontrar um propósito correto para o uso da IA. Que não seja uma coisa deliberada. A gente tem visto casos
E eu acho que o mercado ainda está um pouco assim, pô, eu vou usar o IA para quê? Você tem visto grandes varejistas. Ontem mesmo, o Fred Trajano do Magazine Luiza lançou um manifesto encorajando, dizendo que IA já não é mais diferencial, faz parte da rotina. Inclusive falando assim, ó, não espere o RH para te dar a condição para operar com IA. Vai atrás, corra, se atualize. Então, eu acho que acho que a gente nunca teve tanta oferta de tecnologia, né, de fácil acesso e de baixo custo. Mas o mais importante é que você ainda detenha muito pulso sobre a sua operação. A IA não vai substituir a sua gestão, o conhecimento que você tem do seu negócio, ela vai potencializar aquilo. Então, a gente tem que desmitificar um pouco também o uso da IA como se fosse uma varinha mágica que amanhã a operação vai estar 100% eficiente. Por isso que é importante ter os processos mapeados, que cada uma das etapas ali que você tem no ciclo de vida do seu cliente, da sua operação, que isso, quando você for fazer uma migração, no caso da ShopNext, a gente já dá toda a infraestrutura. Então, não é simplesmente ter um agente que vai preencher descrições de um produto. Você tem que ter governança sobre aquele dado que está sendo gerado para o produto. Então, você dar a infraestrutura para que aquele dado seja um dado de fato confiável, para que a IA trabalhe em cima dele, eu acho que é o grande diferencial. Que é onde eu vejo onde eu vejo o caminho para as empresas de tecnologia começarem a prosperar. Ter a tecnologia também não vai ser mais o seu diferencial. É você executar o serviço, é você resolver a dor do cliente sem que ele precise operar aquela tua plataforma, né? Então, o modelo de software é uma coisa que eu acho que vai acabar ficando para trás, mas voltando lá à sua pergunta, eu acho que cada vez mais vão surgir empresas que vão tentar resolver essas dores do varejista. Então, ele só precisa entender que tipo de dor que ele quer atacar, porque a oferta vai existir e acho que a IA está aí para conseguir resolver quase todos os problemas de execução. Excelente. Então, a vida de varejistas não vai ficar mais fácil. Ela pode ficar menos difícil, sim, mas ainda é difícil porque precisa de tudo que você falou. Governança, estratégia e principalmente execução, né? Então, isso é bom deixar claro, né? De que não é a varinha mágica, não é fórmula, não é algo que vai substituir a necessidade de você realmente estar imersa no seu negócio com todas as particularidades. Mas pode ser menos difícil ou pode ter menos blockers quando você otimiza. Excelente, Pedrão. E aí, para pegar nessa camada ainda mais prática, eu queria ouvir exemplos seus olhando diferentes canais digitais, porque você já mencionou marketplaces, mas existem varejistas que concentram em loja própria, existem varejistas em que a loja própria é um próprio marketplace em que boa parte das vendas, a gente tem visto inclusive movimentos de grandes varejistas sendo servers de outras grandes plataformas de marketplace, sem falar de marcas que a omnicanalidade, que também não, durante um tempo era um diferencial e hoje é uma premissa, né, fazem parte dos consumidores de grandes grupos varejistas. Como é que você enxerga a IA atuando nesses múltiplos canais diferentes, né? Você já pontuou vários elementos, mas exemplifica e aprofunda um pouco mais. Como é que, entre marketplace, canal próprio e operações omnichannel, a gente poderia atacar isso? Como eu disse, acho que toda IA precisa de contexto, né? Então, a gente tem modelos de IA que são mais generalistas, né? Então, até se a gente for pegar um caso para o B2C, né? Assim, quem hoje contrata uma inteligência artificial, o ChatGPT, muitas vezes as pessoas usam para casualidade, para tirar dúvidas. É de fato um modelo mais generalista. E você tem modelos mais especializados, né? Para você utilizar para determinadas funções. Eu acho que ultimamente se fala muito do Cloud Code, quanto né, as ferramentas de desenvolvimento agora são 100% driveadas por IA. Esse eu acho que é um baita exemplo de como a execução agora ela se tornou muito mais fácil. Mas um bom desenvolvedor, ele vai prosperar mais ainda. Um mau desenvolvedor com Cloud Code, ele só vai construir código, se não ruim e ineficiente. O famoso slop, né? Para tudo, para conteúdo, para código. Exatamente. Então, eu acho que já existe no mercado, você já consegue ver uma fragmentação de ofertas de serviços de inteligência artificial muito direcionadas, que é o que a gente faz lá a nível de ShopNext. A gente construiu modelos que revisam, cadastram e criam conteúdos para produto, e a ideia foi que a gente conseguisse ter agentes que fossem especializados para cada tipo de canal aonde você publica a sua oferta. Então a gente se especializou nisso porque foi o que eu falei, não basta ter o agente, eu preciso entender
qual é, né, o framework didático que eu preciso ter para subir uma oferta no Mercado Livre, mas ao mesmo tempo a gente também já tem pilotos para também divulgar e publicar ofertas dentro do próprio PDV para auxiliar o vendedor. São naturezas completamente distintas. Quando eu vou publicar e jogar uma informação de uma caneca para o vendedor, a informação ela tem que ser muito mais consultiva para ele convencer alguém que vai comprar aquela caneca. Quando eu estou, por exemplo, publicando a minha oferta no Mercado Livre, eu estou competindo com vários outros sellers ali dentro e eu preciso cumprir, inclusive, com uma determinação do próprio marketplace, seja o Mercado Livre, a Amazon, de que aqueles dados sejam todos preenchidos. Então, hoje você já consegue, dentro, né, fazendo pesquisas bem rápidas, você já tem empresas como a Shopnext que são focadas em catálogo, você já tem empresas que têm agentes de otimização de checkout. Então, mapeando a sua dor, está muito fácil encontrar empresas de tecnologia, seja a nível de serviço ou a nível de software, para conseguir melhorar a sua aplicação usando IA. Porque senão todo mundo vai ter que construir o seu agente do zero e aí também não é tão simples assim você, dentro ali de uma arquitetura de sistema, você começar a usar IA. Então, existe sim diferença, eu acho que não é um tema generalista, você não vai contratar ou utilizar um modelo de inteligência artificial e resolver todos os seus problemas. Eu acho que aí é uma questão de você, dentro ali de uma matriz que você vai ver quais são as suas maiores dores, você entender o que você consegue endereçar, e tem coisas muito simples que você mesmo consegue usar a LLM, o ChatGPT, para resolver coisas mais triviais da sua operação, mas que também vão existir empresas 100% especializadas para resolver. Aí você pode falar de frete e logística, você pode falar de pricing, você pode falar de catálogo, e aí a gente tem visto o mercado com propósitos aí bem distintos para cada uma dessas aplicações, porque não é a mesma coisa, né? A gente que trabalha com tecnologia e com varejo, só dentro de catálogo aqui eu te dei 3 exemplos diferentes que o mesmo produto ele é visto de prismas diferentes, né? E a gente está agora numa era, inclusive, em que a gente não convence mais ser humano, a gente convence agentes de IA. Então, a informação do produto ela é muito crucial, ela nunca foi tão importante como ela é hoje em dia, porque a gente não ganha mais relevância em cima de uma pontuação dada pelo Google para um link de uma página. A gente está dando relevância para uma informação que vai ser lida por um agente e ele vai determinar se aquele produto cabe ou não para aquilo que você está buscando. E isso pode mudar de pessoa para pessoa. Antigamente a gente fazia buscas muito exatas, né? Assim, as ferramentas de IA elas não tinham capacidade de... Poxa, eu quero usar uma camisa para um casamento de dia em Ilhabela. Antigamente você não tinha essa capacidade de buscar com esse tipo de granularidade. Você pode fazer a mesma busca amanhã. A diferença é que você é o Paulo e eu sou o Pedro. E a IA, entendendo o seu contexto, pode te dar uma camisa escura e para mim pode me passar uma camisa clara. Então, a questão da informação é justamente o que vai construir a autoridade do seu produto para inteligência artificial recomendar aquilo que o usuário está buscando. Então, a gente está passando por um momento de mercado em que esse amadurecimento, players naturalmente vão ganhar referência, vão se tornar referências dentro dos seus segmentos para conseguir ajudar varejistas e prestadores de serviço a usar a melhor ferramenta para o que eles precisam. Muito bom. E quando você fala a palavra amadurecimento, não tem como a gente deixar de se preocupar com atividades que demandam ou que são exigidas de operações mais maduras. Então, a gente está falando de segurança, a gente está falando de governança, a gente está falando de privacidade. Então, você trata temas sensíveis quando tem os exemplos de quais são os produtos, características técnicas, dependendo do segmento, vários órgãos reguladores distintos para conseguir vincular aquilo. E você já teve experiências passadas também de mercado financeiro, né, com a Parcelex, Buy Now, Pay Later, que tudo que envolve um lado mais financeiro tem essa grande preocupação com privacidade, segurança, governança e dados. Como é que você enxerga esse cenário de amadurecimento do varejo brasileiro em relação a estão maduros, estão se preocupando o suficiente em, por um lado, ter a adoção da IA para conseguir atacar o problema, mas, por outro, fazer isso com uma forma que respeite todo o compliance, governança e privacidade necessária? Cara, eu acho que isso é mais uma questão de infraestrutura do que da própria IA em si. Eu acho que o mercado também, a gente acompanhou o surgimento da LGPD, a gente vem de uma era, sem entregar numa cidade, em que dados transitavam de maneira muito fácil
né, através de empresas e tecnologias. Então, me contaram por aí, tipo, foto do caderninho com todos os telefones de loja, né? Tipo, uma planilha de Excel que tinha uma base inteira de clientes, né? Contaram por aí, né? Tipo, nossos antepassados, né? Exatamente, faziam isso. E a gente já viu o mercado, acho que para a parte de segurança da informação e o tratamento de dados se tornando uma coisa muito mais sensível e regulamentada, que foi muito importante, porque chegou um momento que a privacidade das pessoas estava sendo afetada por conta desse compartilhamento de dados. Cara, a IA, ela tá a parte disso. Quem decide compartilhar um dado continua sendo um ser humano e a estrutura que ele escolheu para preservar aqueles dados. Então, eu acho que eu vejo como processos distintos. Eu acho que a IA, ela se beneficia de dados dentro de um guarda-reio que você mesmo criou daquilo que você quer expor como dados do seu cliente. Eu acho até que a IA, ela tem capacidade de trabalhar dados com menos, quer dizer, trabalhar recomendação e personalização com menos dados do que antigamente a gente precisava. Então, esse exemplo que eu dei de uma busca, a gente que trabalhou com e-commerce há muito tempo, a busca ela tinha que tentar inferir a tua navegação passada para descobrir o que você precisava no futuro. Justamente porque o e-commerce ele nunca teve, até pouco tempo atrás, a capacidade de conseguir adivinhar uma intenção de uma pessoa. O exemplo que eu dei de buscar uma camisa em Búzios, eu dou todas as palestras que eu faço, eu dou esse exemplo, porque isso não era possível antigamente. Então, a gente tinha que ter algoritmos de... Você falou Ilhabela, mas pode ser Búzios, pode ser também, Maceió, exatamente. São Miguel dos Milagres, eu tô com a praia na cabeça. Cada um vai puxando o seu lado, né? Você vai puxar o Rio, puxar a Lagoa, tá tranquilo. Mas eu acho que o caso aqui é, quando você destaca uma intenção, a IA, por entender o seu comportamento, sem necessariamente precisar saber por onde você navegou, eu acho que ela tem capacidade de te recomendar melhor. Enfim, tem um conhecido que foi founder de uma empresa de busca de e-commerce da era antiga e falou, cara, você dizia que hiperpersonalizava uma coisa, quando você chega numa loja física, você não chega com um cookie aqui para o vendedor tentar adivinhar o que você quer, certo? Ele te pergunta, você diz o que você quer, ele vai trazer as opções e você escolhe para uma opção que você destacou, né? Uma intenção que você destacou. E então, eu acho que a questão dos dados em si, a IA ela tem mais capacidade de trabalhar informações com menos dados, mas ainda assim os dados vão ser sempre armazenados de uma estrutura que foi desenhada por um time de segurança da informação. Então, não acho que... A IA ela vai responder aquilo que você passa para ela, nesse sentido. Acho que no fim das contas, tentando resumir um pouco, não acho que está na IA o problema hoje de divulgação e sensibilidade de dados. E claro, assim, as estruturas de cloud hoje em dia são muito mais modernas, então... entregando a nossa idade de novo, acho que a gente trabalhou em escritórios que tinham aqueles hacks de servidor, que se armazenava tudo em estrutura física, né? Hoje em dia, quando a gente, até como startup, a gente vai fazer qualquer tipo de formulário de fornecedor, quase tudo que a gente faz está em cloud, e essas soluções de cloud, seja o Google, seja a Amazon, seja a Azure, ela já tem ali todo um framework de segurança para que esses dados sejam tratados, e a gente tem que cumprir com a regulamentação vigente. Então, a IA ela vai responder em cima de um set de dados que normalmente já são dados que estão disponíveis, entendeu? Mas, claro, existe uma preocupação de o que a IA pode fazer com aquele dado uma vez que aquele dado foi vazado. Mas eu acho que aí o problema não está na IA em si, está na segurança da informação e como aquele dado foi armazenado, né? E volta ao tópico, então, do processo, né? Tipo, a ferramenta, a tecnologia, ela é um enabler, mas ainda assim, todo esse compliance, todo esse entorno ainda precisa acontecer por lado das empresas, né? Tipo, não é substituto, é complementar. O exemplo que você deu até, eu já tenho visto, né, a nível de mercado, por exemplo, já não é um diferencial. A Shopnext, quando surgiu ano passado, a gente surgiu com um propósito bem simples. Eu vou pegar seu produto e vou gerar escala, criando descrições, enriquecendo seus títulos, sugerindo novas fotos. A gente sabia que isso em algum momento ia virar commodity, porque isso é uma facilidade. É você gerar uma automação e pedir para a LLM criar X tipos de conteúdo em escala. O grande segredo está na infraestrutura do dado, em você curar o dado, em você... Então, na parte de catálogo, a gente tem que sempre se certificar de que aquele dado está sendo publicado e que aquele dado, de fato, é um dado real do produto. Então, é a gente que desenvolve os modelos para que os dados sejam revisionados e, a partir dali, eles sejam publicados. Então, a infraestrutura vai continuar sendo primordial, que eu acho que é onde vai ter espaço para as empresas de tech crescerem. Que agentes diários vão existir aí aos milhares e qualquer pessoa pode pegar um modelo de LLM ou de agente
e executar uma tarefa em cima daquilo. Mas o dado que está sendo utilizado, isso sim, de fato, você vai precisar de infraestrutura para trabalhar. E aí, naturalmente, o mercado já está criando protocolos específicos para você. O Google fez um lançamento de um protocolo que é o UCP, né, que é o Universal Commerce Protocol, que é, de fato, um repositório de informações que vai ser utilizado para ser lido por agentes de IA. E a partir dali, você já vai ter um framework para conseguir tratar esses dados com segurança para que os produtos sejam recomendados pelos agentes, entendeu? Então, é um processo de maturidade, sim. Mas eu acho que a principal preocupação que a gente deveria ter com a IA hoje em dia é ela escalar o dado que você elegeu para ela escalar. A segurança do dado em si, acho que o mercado amadureceu bastante nos últimos tempos, né, para essa parte de armazenamento de dados. Excelente. E para quem quer amadurecer ainda mais sobre o aprendizado, não só nas ferramentas e nas soluções como a ShopNext que o Pedro está trazendo aqui, a Build tem dentro do módulo do Academy um curso para utilização de inteligência artificial em grandes operações, focando inicialmente no catálogo. Então, não é a ferramenta, mas é o conteúdo e como a equipe precisa estar preparada para isso. Então, juntando o aprendizado com ferramentas e soluções, a gente vai longe. De novo, não vai ser mais fácil, vai ficar menos difícil. Exatamente. E aí, falando em menos difícil, Pedrão, você... Retail Media, Percycle, comparadores de preço com Zoom, Buy Now, Pay Later com Parcelex, ShopNext, muitas trajetórias, muitos sucessos, mas toda jornada passa por aprendizados, fracassos e pancadas do mercado que fazem com que a gente volte e se adeque melhor. Sim. Você, como esse empreendedor serial em segmentos diferentes. A espinha dorsal é tecnologia no varejo, né? Mas os segmentos são diferentes. O que é que você enxergou, e se puder exemplificar aqui, um aprendizado que, isso aqui, na época, posso ter considerado como um fracasso ou subestimei determinados elementos, mas fizeram com que minha próxima jornada, meu próximo passo fosse mais envolvente. É bom a gente saber sobre os erros e acertos dos profissionais que a gente admira. Legal, acho que agora a gente vai sair um pouco de IA e vamos falar de humano. Boa. E falando do Pedro Humano, independentemente de IA, né, eu até comecei a empreender, acho que eu nunca compartilhei contigo essa história, mas empreender para mim foi um processo que não estava planejado. Eu estava em 2015, quando ainda estava dentro dos comparadores de preço, eu era novo, mas enfrentei uma depressão e comecei a me questionar sobre o que eu queria fazer da vida, tudo mais. E, cara, resolvi largar o mercado, né? E fui dirigir Uber, fiz várias coisas assim. Não sabia disso, Pedro. Sim, que legal. Sim, são coisas que... E botei na minha cabeça que estudar fora, estudar música, uma coisa assim, sabe? Foi um momento muito conturbado a nível de cabeça para mim. E surgiu uma oportunidade na época de eu, enfim, prestar alguns serviços. Aí foi quando eu comecei a trabalhar como autônomo. Certo. E eu comecei a entender que, sim, já tinha uma vocação para empreender. E a partir dali, enfim, comecei a estudar o mercado, vi que tinha oportunidades de retail media no mercado de fora e comecei a fundar a Percycle e as coisas deram muito certo num tempo muito curto. Eu fundei a Percycle no início de 2016 e a gente vendeu a empresa no final de 2017. Foi um ciclo muito pequeno em que me deixou mal acostumado. Então, o Pedro, empreendedor, acho que, claro, né, assim, eu nunca vou tirar o mérito de ter conseguido fazer da maneira como eu consegui, só que ficou para mim a sensação de que na época que foi mais fácil do que realmente era. E você tratou a exceção como regra. Exatamente. E por isso que essa questão de a Parcelex, que foi onde eu fui empreender com crédito, de tudo que eu fiz, é a solução que está mais distante daquilo que eu sei fazer. A ShopNext ainda lida com e-commerce, no core do e-commerce. Retail Media era uma coisa que eu já fazia e os comparadores de preço eram ferramentas de mídia, que também lidavam com catálogo. Quando eu fui empreender com crédito, eu acho que primeiro eu subestimei a capacidade de lidar com uma coisa que não necessariamente era uma ferramenta do meu domínio. Então eu tive uma curva de aprendizado mais longa. Quando eu comecei a empreender, às vezes eu acho que a dica do Pedro empreendedor, nem toda oportunidade ela é fantástica, você tem que sempre pesar os prós e os contras. A Parcelex foi um grande case de sucesso, mas até o processo, os sócios que estavam envolvidos no projeto, não foi uma ideia que eu fundei sozinho. Então ali a gente reuniu, na verdade, eu e o meu sócio antigo, com mais um sócio que eu não conhecia. Aí você começa a ter também questões culturais quando você está
empreendendo, então era um negócio novo, com uma cultura completamente diferente. Deu certo. A Parcelex foi avaliada em 200 milhões numa rodada com o Banco BV. Uau. Hoje é uma referência no mercado de Buy Now, Pay Later. Mas não à toa foi quando, em determinado momento, eu vi que eu estava vendendo um produto de banco. Eu não estava atuando no meu core, que era tecnologia, varejo e e-commerce, na raiz. Eu estava vendendo uma solução de crédito para varejo físico. Foi para onde, inclusive, a Parcelex ela arrumou. Então, eu trouxe... O aprendizado foi fantástico. Comecei a lidar com uma coisa nova no mercado que eu não atuava, que era varejo físico. Eu sempre fui do e-commerce. Mas eu acho que o grande aprendizado que a gente tem que tirar para quem está começando a empreender, primeiro é assim, ache uma coisa que vai, de fato, gerar valor. Tente sempre resolver uma dor e não tente inventar uma ciência de foguete. Às vezes a sua ideia não é genial, mas ela resolve a dor de alguma pessoa, a dor de algumas pessoas, e isso pode se tornar um negócio sem necessariamente você querer fazer um foguete que dá ré. Então eu vivi, acho que na prática, de ter fundado um negócio em que eu não dominava. E acho que eu sofri muito mais justamente por ser uma coisa que eu não tinha 100% de dominância na execução. E quando eu fui para a Shopping Next, eu falei, cara, eu preciso voltar pro meu pão com manteiga. E tá ok o pão com manteiga, que é o que a gente sabe fazer. Então acho que o lado humano da coisa é a dica para se dar para as pessoas, porque foi o que você falou, tem uma pluralidade em cima das coisas que eu fiz. E quando eu saí demais daquilo que eu sabia fazer, eu tive, de certa forma, um pouco de dificuldade de ter domínio sobre aquilo que eu estava executando, mesmo tendo ficado 5 anos e pouco, para você ter noção, né? Então, às vezes, a gente tem alguns deveres de casa que a gente tem que fazer. Acho que a primeira coisa no nosso checklist ali é certificar que a gente está empreendendo com aquilo que a gente gosta e com aquilo que a gente domina. Não adianta ter uma baita ideia. Se eu amanhã falar que eu quero fundar uma empresa de carro voador, eu não sei fazer carro voador, mesmo sendo... É fantástica a ideia, né? Quem conseguiu botar um carro para voar? Não tem regulamentação, a tecnologia é cara. Então, eu não vou conseguir botar um carro para voar. E às vezes a tua ideia pode estar literalmente do lado da sua porta, uma coisa que você pode estar matando uma dor imensa que gera um negócio para você, né? Então acho que essa é a dica do Pedro empreendedor, independentemente de inteligência artificial. A Yala veio para me ajudar a executar e conseguir operacionalizar melhor. Eu mesmo, como empreendedor, hoje em dia eu não me vejo mais fazendo determinadas coisas sem ar. Hoje eu já consigo fazer um pitch deck para o investidor em 10 minutos. Antigamente demorava um dia para fazer. Hoje a gente consegue montar um orçamento muito mais robusto, muito mais bem construído do que antigamente, que a gente demorava dias. Você deve lembrar. Hoje você faz isso também, né, então, Paulo? Então, independentemente, acho que do ferramental, a dica fica muito nisso. Assim, tente resolver uma dor latente, empreenda naquilo que agrega valor e que vai resolver a vida de alguém. Hoje eu me considero um cara que eu sou um resolvedor de problema. Eu resolvi isso com o Retail Media, resolvi isso também com a Parcelex, de certa forma, e com a Shopping Next a gente se especializou em... A gente está vendendo catálogo em forma de Tilenol, que eu brinco, porque a gente está tirando muita dor de cabeça com o catálogo e as coisas estão dando certo. Não, isso é muito bom e retoma o tópico que você começou esse papo, né, Pedro, da execução, né? Quando você esteve na trincheira da execução, você consegue identificar melhor essa dor para saber a dosagem apropriada do Tilenol que vai endereçar aquilo, né? E eu acho, inclusive, um framework da Y Combinator, essa questão de como você empreender, né? Existe uma dor, qual o seu ICP, qual é o Product Market Fit, mas esse critério de... É um mercado em que você já atuou, em que você domina, né? Existem casos de mercados em que o empreendedor e a empreendedora não tinha tanta dominância, mas a intensa maioria, né, dos cases é justamente o que você trouxe agora de dica, né? Que é a dor que eu reconheço, é a dor que eu senti, que eu sinto aqui. Então eu consigo ter uma empatia profissional e uma clareza maior até de evolução de features, né? Porque, com certeza, quando você concebeu, né, o MVP, quando concebeu a V1, a V2, você já estava endereçando várias dores latentes, mas nas conversas, quando surgem outras, você consegue mapear com mais clareza e dizer, caramba, isso daqui faz bastante sentido eu incorporar, porque eu realmente tive essa dor. Então não é só o caso A, B e C. Você tem mais base para dizer se isso realmente traz ou não traz, não é isso? Exatamente, assim, a própria Shopping Next, essa solução que é a solução que a gente está virando referência no mercado, ela é fruto de uma pivotagem. Uma pivotagem, para quem não sabe, é quando você está tocando um negócio, uma ideia, e você muda completamente aquilo que você está fazendo para lançar um novo produto. Só que ela surgiu em cima
de uma semente que a gente plantou com o nosso primeiro produto, que era um produto de recomendação de... Eu não sei se eu te contei essa história, mas era um produto chamado Shop and Talk, que a gente recomendava produtos usando linguagem natural de LLM. Foi um dos primeiros... Acho que a gente foi uma das primeiras empresas lá atrás esse exemplo da camisa de Búzios. Quando você vai no e-commerce fazer uma busca, a gente habilitou um agente a ficar respondendo. Hoje em dia já está mais comum, você consegue ver em alguns sites, se você entrar, por exemplo, no site da C&A, você consegue conversar com o personal shopper e ele recomendar produtos. Para a gente ter esse personal shopper funcionando, a gente caiu nessa questão do enriquecimento de dados. Eu preciso treinar o meu personal shopper a recomendar um produto. Como é que eu ensino a LLM de que essa camisa é boa para determinada ocasião? Então a gente começou a ver que a gente estava enriquecendo o catálogo e estruturando o catálogo de uma maneira que o próprio varejista não tinha. Então, quando a gente foi ver, e esse é um exemplo, por isso que está muito ancorado com o meu discurso anterior, que eu tinha um produto que ali no contexto de 2024, início de 2025, ele era um produto que ele era um grande suplemento alimentar, ele era, digamos assim, uma vitamina C. Ele era legal, ele te dava um pouco mais de disposição, mas ele não estava matando dor nenhuma. A dor que a gente começou a matar foi o catálogo, foi de fato encontrar. E a gente viu uma adesão muito maior da ferramenta de gestão de catálogo, que hoje é uma plataforma completa, mas lá atrás era, beleza, cara, você tá com dificuldade para enriquecer seu catálogo? Pô, eu já tenho aqui um framework pronto que eu consigo pegar 1000 produtos e fazer isso em 2 minutos. Tem aplicação? Todo mundo que a gente conversou falou, cara, eu quero só agora. Eu tenho toda a linha de produção aqui com gente que fica aqui preenchendo ficha e processo de catálogo também, ele é multidisciplinar, né? Ele sai do RP, dependendo da operação, se for moda, né? Aquilo vai para um estúdio, você tem que tirar as fotos e tem alguém que tem que validar as informações para ir para o time de e-commerce, o time de e-commerce botar as informações básicas, você vai para a agência de SEO que valida se aquele conteúdo está otimizado. A gente basicamente conseguiu encurtar bem essa jornada. Então, essa pivotagem surgiu justamente por essa mentalidade de eu vou resolver uma dor. Existe essa dor, deixa eu capitalizar em cima dela. Se alguém não resolveu, eu vou resolver. Então, acho que esse apetite do empreendedor também você tem que capitalizar as oportunidades, obviamente. E claro, também você não precisa sair executando e fundando um monte de negócio. Mas, naturalmente, se você está fazendo alguma coisa que resolve a dor de alguém, se você executar direito, você tem um negócio. Muito bom. E voltando a esse negócio, né, quando você traz... isso é sempre impressionante quando você mostrou a primeira demo da ShopNext. Quem ainda não viu, pessoal, o contato do Pedro vai estar na descrição aqui. Por favor, chama ele e a equipe dele. O quão detalhado essa capacidade de enriquecimento, e essa foi inclusive uma das perguntas que eu fiz para você quando você apresentou, e eu vou trazer aqui de novo, que é como é que a gente consegue viabilizar, como é que você enxerga esse mix entre escala e personalização? Porque quando você enriquece centenas ou milhares de produtos em poucos minutos, e aí você tem 2, 3, 5 players que podem competir pelo mesmo cliente, como é que esse cenário de personalização se equilibra com essa escala de produção de dados? Como é que a gente chega nesse ponto de equilíbrio? Ótima pergunta, assim. Como eu bati na questão da infraestrutura, todo cliente ShopNext ele passa por um período de onboarding. Claro que a gente tenta fazer esse onboarding da maneira mais lisa, mais rápida possível, mas aquilo que a gente conversou sobre você potencializar erros da IA, se você for pedir para a IA gerar uma escala de um processo que não está treinado, bem esclarecido, bem documentado, você pode acabar gerando erros. O catálogo é exatamente a mesma coisa. Então, para a questão da personalização e você ter, né, não só uma ficha de produto, o produto como um todo bem categorizado, com uma taxonomia que está bem estruturada, a IA ela vai trabalhar em cima de um framework que foi desenvolvido pelo meu time. Então, a gente usa a IA como uma grande propulsora de escala, com qualidade, mas através de um framework que foi desenhado anteriormente. Então, se o Paulo vende camisa, aí a gente tem agentes e algoritmos diferentes para fazer uma leitura. Então, eu vou pegar o seu catálogo, por exemplo, vou ler a sua árvore de categorias, vou entender o que você vende. Isso eu já rodo, por exemplo, um script que eu tenho um agente de IA que vai entender todas as suas categorias e vai entender o seguinte: Paulo, você vende camisa, por que você não tem o atributo estampa? Por que você não usa essa informação em lugar nenhum? Por que você não tem o atributo gola e manga? Então, eu já consigo fazer isso com IA justamente para gerar escala, porque eu tenho varejistas que têm 1.000, 1.500 categorias, quando fala de operações grandes. Então, a questão da gente conseguir mixar, né, o que você falou sobre a personalização e a qualidade, né, mais do que a personalização, a qualidade com escala, ela passa por um trabalho de estruturação
que ainda assim a gente usa IA, mas é um processo revisionado por seres humanos e por IA. Tudo aquilo que a gente enriquece, a gente tem revisão de dados feito por IA também. Então, quando eu digo que a tua camisa é preta, eu me certifico que de fato ela é preta porque eu li a foto e que a informação está na ficha técnica. Então, todos esses processos, né, hoje você já consegue encontrar uma plataforma de e-commerce e falar, eu vou refazer aqui suas descrições, suas 100 principais descrições. Só que não existe esse processo de governança do dado, de melhoria do dado. A gente não enriquece a descrição e o título, a gente enriquece a quantidade de dados daquele produto, tá? Para que aquele dado, de fato, depois se torne o dado mestre daquele produto e a gente vai distribuir de acordo com a especificação de cada canal que aquele dado venha a ser publicado. Então, tudo passa por uma questão de estruturação. O desafio é quanto eu consigo fazer isso com escala. No primeiro momento, a gente demorava um pouquinho para botar um cara grande para dentro. E uma vez que a gente faz a estruturação e o onboarding, aí o processo vai embora. É literalmente os agentes trabalhando e você só supervisionando e publicando. A gente agora está trabalhando cada vez mais que a parte da estruturação se torne uma coisa com mais escala e a gente consiga fazer com tempos mais... Hoje a gente consegue onboardar um varejista vai com 100 mil SKUs em 3 dias. Uau! Então faz todo o treinamento do catálogo, faz toda a parte do onboarding da taxonomia, toda a revisão dos dados. Então, preciso garantir que o dado é bom. Então tem que fazer a estruturação e a infraestrutura. Vamos falar da estruturação agora da ShopNext. Então, atrás das cortinas aqui, Pedro, você é um empreendedor agora com a IA como o ponto principal. Que pessoas e competências são necessárias estar no seu time ou que você mesmo precisou desenvolver para estar atuando nesse mercado? O que é que não pode faltar na estruturação de um negócio de IA? Cara, eu acho que... Não vou nem, aí eu vou voltar para... Antes da IA, vou voltar para o ser humano. Tem uma questão de startup que eu acho que é cultura. E dentro de uma cultura de startup, eu dou muito valor àquele... Quem quer realizar, quem quer construir. Parece uma coisa boba, parece que é uma coisa sine qua non, mas tem pessoas que querem mais do que outras pessoas que querem. Algumas querem manter, outras querem construir. Está tudo bem. Tudo bem. Desde que esteja claro a expectativa para todo mundo. Exatamente. Eu acho que dentro eu estou falando porque eu vou chegar justamente de traçar o paralelo da IA. A IA ela não tem vontade, não existe uma IA que quer mais do que a outra. O ser humano sim. Né? O ser humano você consegue, obviamente, através de relações que vão ser sempre frutíferas, se você tiver uma boa cultura, uma boa capacidade de gestão das pessoas. Então, independentemente da área que essa pessoa trabalha, o que não é negociável é a vontade de construir, porque a startup ela é um organismo que está se construindo. E a minha startup, a ShopNext, não é o Pedro. Né? O Pedro é parte de um organismo que cada vez mais vem crescendo e que eu preciso cada vez mais dessas pessoas para que a empresa consiga, né, crescer e obter êxito. Então, parece balela de coach, parece, mas quando a gente começa a construir times dentro de uma estrutura pequena, é muito latente. Né? Quando você tem pessoas que querem contribuir, que querem, né, entregar, e eu, como empreendedor, como fundador, eu preciso sempre reconhecer isso de volta. Seja através de, né, incentivo, seja através de remuneração, seja através de feedbacks. Eu acho que a nossa responsabilidade enquanto empreendedores é desenvolver pessoas. E eu acho que o que para mim também é inegociável é que eu tenha sempre a gana de que as pessoas que trabalham para mim se tornem melhores do que eu sou. E eu tenho muito orgulho de ver, por exemplo, no negócio de Viteu Media, pessoas que começaram comigo na Persaicon, que eram dos meus times, viraram referências, sabem muito mais do que eu de Viteu Media hoje em dia. Então, eu acho que essa é uma camada de sucesso que ela parece boba, mas ela é importante. Eu acho que uma fórmula, e eu já estou na minha terceira startup, tive também oportunidades também como executivo. A ShopNext hoje, eu diria que 80% das pessoas que trabalham na ShopNext são pessoas que já trabalharam comigo em outros lugares. Todos os meus negócios, meus investidores são pessoas que investiram em negócio ou foram meus chefes. Assim, na Persaicon, por exemplo, meu investidor foi meu primeiro chefe. Legal. Então, quando você cultiva esse tipo de relação, gera esse tipo de credibilidade com pessoas e você dá de volta conhecimento, dá de volta reconhecimento, naturalmente isso é inegociável para quando você está formando um time que quer construir com você, porque esse time tem que querer fazer essa empresa dar certo como você faz. E aí, dentro das capacidades de cada um, né, o tino humano dentro do mercado de IA, que cada vez mais a IA vai se tornar imprescindível, a intuição do ser humano, a capacidade de relacionamento. Eu desenvolvo solução que é B2B. Eu preciso de uma outra empresa para contratar a minha solução. A oferta de valor está muito latente, mas de que maneira eu consigo aproximar a minha solução com essa pessoa, com essa empresa através de pessoas?
E a gente só vai fazer isso construindo uma oferta de valor que é válida. Eu brinco com todo mundo, eu sempre trabalhei em área de negócio, mas eu nunca me considerei um cara comercial, porque eu nunca conseguiria vender areia no deserto. Agora, eu quero vender água no deserto. Eu quero vender o melhor produto. Eu não quero vender um produto ruim e dizer que eu consigo vender porque eu tenho a capacidade da lábia. Porque aí, na próxima vez que eu for vender alguma coisa, aquela porta vai estar fechada para mim. Então, a partir do momento em que a gente ainda, não sabemos até quando, os decisores são pessoas, a gente ainda lida com pessoas, apesar da gente ter um monte de maquininha trabalhando para a gente ali embaixo. Né? Então, o que eu acho que não é negociável é isso, assim, é você manter a capacidade de relações humanas. A pessoa que hoje trabalha comigo no meu time pode vir a ser meu cliente daqui a 2, 3 anos, ou vice-versa. Já contratei pessoas que eram clientes e queriam. Então, assim, esse trânsito de pessoas é o que, no fim das contas, vai acabar fazendo com que você tenha times engajados, times que querem fazer com que a sua operação cresça. E do outro lado, eu preciso vender credibilidade para você, Paulo, que hoje tem uma operação de varejista, seja um profissional que trabalha numa Magazine Luiza ou num profissional que trabalha numa operação pequena de varejo. Ele tem que ver credibilidade, ele tem que ver que as pessoas que estão ali por trás daquele software têm capacidade de entregar. Isso é meio sine qua non. E eu acho que isso, pelo menos no curto prazo, não vai mudar. Porque eu acho que se mudar isso, a gente vai entrar numa discussão conceitual mesmo, né? Assim, se até isso a IA ela tem essa capacidade de decisão, apesar de que é possível que isso aconteça, mas eu acho que ainda a essência humana, a intuição e você prezar por bons relacionamentos para que um ambiente de trabalho ele consiga ser bem orquestrado entre clientes e parceiros, eu acho que isso aí deveria ser o mais valorizado, entendeu? Super rico, Pedro. Eu vou colocar você um pouco na fogueira agora. Então, você falou bastante do lado humano e desse curto prazo. E o lado da IA no médio e longo prazo? 4 anos atrás, inteligência generativa não fazia parte do vocabulário, embora inteligência artificial há décadas de estudos... Exterminador do futuro, né? Opa, né? Tem muita coisa sendo falada sobre, mas 4 anos para cá é uma completa disrupção e empresas como a Shopnext não existiriam sem esse tipo de discussão. 4 anos daqui para frente, né? Próxima Copa do Mundo, 2030. O que é que você enxerga como potencial? São tecnologias, modelos diferentes ou são aplicabilidades dessas tecnologias e modelos em problemas reais? Para onde a gente está arrumando mais? Aplicabilidade. A gente... Já existem teses de mercado, é o que eu acredito como empreendedor para a Shopnext, de que o software é uma coisa que está ficando antiga. Eu não vendo mais uma interface para o ser humano operar. Eu estou vendendo uma tecnologia que vai resolver um problema diretamente sem uma pessoa do outro lado precisar operar. E esse é o caminho que a gente está indo via Shopnext. Chegar com a execução do serviço, não só a tecnologia. Porque, como eu falei aqui no papo, né, eu acho que a tecnologia ela cada vez menos é a barreira de entrada. O diferencial não vai estar no modelo de IA. Vai estar em quem usa aquele modelo de IA para qual tipo de aplicação. Daqui a 4 anos, todas as empresas vão estar usando e operando IA para praticamente 80% da sua operação. Qual é a visão que você vai ter para o seu negócio utilizando IA? Para qual caminho você quer arrumar? A IA ela vai te gerar insights, ela vai te ajudar a executar, só que eu acho que o mercado vai ser muito mais sobre quem presta o melhor serviço, e aí eu acho que é onde as empresas e as startups têm caminho para crescer. A gente sabe, por exemplo, você que esteve no lado do varejo, você tem um bolso muito maior para serviço do que para contratação de tecnologia. E agora você consegue juntar as duas coisas. Então agora eu tenho a tecnologia. Se eu presto o melhor serviço, naturalmente eu estou resolvendo a dor por completo. Né? Então eu acho que esse me parece o caminho que já não é nenhuma realidade para daqui a 4 anos. Isso já está acontecendo agora. A Shopnext pode ter vários concorrentes. E o que a gente faz, eu posso ter um diferencial ou outro aqui a nível de tecnologia. Mas eu preciso ser o cara que faz melhor. Eu preciso ser o cara que entrega melhor esse tipo de serviço, enfim. Então, eu acho que é onde, na minha concepção, está mais concentrada a oferta de valor, além de, espero que o Brasil seja campeão. Esse ano, acho que vai ser. Daqui a 4 anos, quem sabe. Mas acho que a nível de tecnologia, em algum momento o mercado vai... A gente teve grandes revoluções, a internet foi uma revolução das telas, enfim, a gente teve grandes revoluções que mudaram o comportamento do ser humano e das empresas. E eu acho que a IA, naturalmente, em algum momento, ainda que a tecnologia seja exponencial, vai chegar um momento em que a gente já vai ter tudo muito bem estabilizado, né? Qual é a real aplicação da IA? Então, a gente ainda vai ter pelo menos aí alguns anos para, de fato, o mercado amadureça e você tenha, de fato, o que a IA resolve e o que a IA não resolve.
E uma vez com esse desenho definido, a execução vai passar a ser, eu acho que o grande... Sempre foi, mas agora aliado à tecnologia, eu acho que vai ser o grande diferencial. Excelente. E esse fazer melhor, esse diferencial, é a chamada para o nosso quadro Alicerce. O quadro Alicerce é dicas de quem construiu para quem quer construir, né? Qual é a base, qual é o alicerce que essa pessoa deveria fazer. E aí, conectando com essa sua última resposta, se você pudesse recomendar para uma pessoa que dentro da própria empresa, seja o CNPJ, ou seja um empreendedor, empreendedora de unidade de negócio, que quer utilizar essa inteligência artificial para fazer melhor, por onde essa pessoa deve começar? Tá, assim, eu acho que foi o que eu falei, tá um pouco relacionado, né, com algumas coisas que eu defendi aqui, de que acho que primeiro você tem que começar com um propósito. E isso é outra coisa que a IA não substitui, né? Propósito, intuição, acho que são sentimentos genuinamente humanos. Então, a partir do momento que você tem propósito, você sabe aquilo que você quer servir, valide se aquele teu propósito está agregando, porque no fim das contas a gente está mudando com a vida de uma pessoa do outro lado. Quando eu estou fazendo gestão de catálogo, eu estou ajudando uma grande corporação a melhorar a eficiência dela dentro daquele tipo de tema, e existem pessoas que hoje executam aquilo que poderiam estar liberadas para fazer atividades mais estratégicas, adquirindo mais conhecimento. Isso, inclusive, é uma coisa que a gente já fez via ShopNext. A gente conseguiu habilitar times a trabalhar com muito mais produtividade. A gente já tem um case divulgado sobre isso com o cliente. Então, quando você está construindo o seu próprio negócio, eu acho que o grande alicerce disso é você partir de uma ideia que vai agregar valor e que vai, de fato, resolver algum tipo de dor ou que vai trazer algum tipo de novidade para quem vai consumir o seu produto, né? E com a inteligência artificial, tenha em mente que agora você tem uma grande ferramenta para vender melhor a sua solução. Isso passa por, desde você construir uma apresentação para você convencer um investidor que a sua ideia ela é muito boa, passa por você interagir com a própria... fazer um exercício com a própria inteligência artificial de que se aquela ideia que você está construindo ela tem aplicação real, né? Então, assim, saia da zona de conforto, fique desconfortável com aquilo, busque respostas desconfortáveis para o que você está negociando, para o que você está fundando, perdão, porque é através de desconforto que a gente se motiva a tentar construir coisas melhores. Então, nunca fique na sua cabeça que aquela dor que você acha que você está resolvendo ou que você está construindo, aquela dor está 100% resolvida, né? Então, assim, às vezes você pode estar só com uma pílulazinha que é um placebo. Então, o Tilenol que eu falei aqui, você precisa entender, de fato, aquela dor e o quanto aquilo está agregando de valor para a proposta que você tem como empreendedor. Então, a nível de execução e de ideia, eu acho que esse é o grande alicerce, né? Assim, você buscar construir uma ideia que vá resolver e que vá atender certo tipo de demanda, mas você tem que construir isso em cima de valores, né? Sejam valores humanos e morais, de você construir e fazer isso da maneira, obviamente, mais ética, isso é sine qua non, por mais que a gente fale. E, por outro lado, se você quer usar a IA para te ajudar nesse ganho de escala, nesse sucesso que você quer ter com o seu negócio, tente desenhar muito bem e tenha muito bem definido o que você quer fazer. A partir do momento que você tem isso muito bem definido, a IA vai se tornar aí, cara, sua grande aliada para o que você precisa lançar, para o que você precisa desenvolver. Então, tenha muito em mente o que você quer fazer, estresse bastante as suas ideias. Então, assim, busque sempre essas respostas desconfortáveis. As pessoas, às vezes, elas gostam de se ludibriar, sabe? Tipo, eu estou montando isso aqui, não, meu produto é melhor. Mas esse cara fala, não, mas o meu é melhor. Quantas vezes a gente já não ouviu isso, né? Assim, isso acontece muito. Vai entender, de fato, se você está resolvendo uma dor, se você está construindo uma coisa nova, se de fato aquilo está resolvendo, e se tem alguém fazendo, busque o desconforto, tenta entender o que aquela pessoa, aquele seu concorrente também está fazendo, e tenta entender o que você de fato consegue agregar e fazer de melhor. Cara, com isso bem esclarecido na sua cabeça, e você entendendo dentro das suas competências o que você quer vender, o que você quer fundar, cara, você vai voar com inteligência artificial, porque você sabe exatamente aonde você consegue aplicar a inteligência artificial para extrair o seu melhor, por exemplo. Então, acho que essa é a dica que eu acho que espero poder ajudar com as pessoas que estão vendo aí o podcast. Fechou com chave de ouro. Sei que foi muito esforço para você estar aqui hoje. Mais uma vez, obrigado, Pedrão. Incrível. Tintim. Obrigado, meu amigo.